Eu sou Jaque Conceição, sou fundadora do coletivo de Jeje e sou personagem de São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, na Brasilândia, no extremo norte da cidade. Eu vivi na Brasilândia até os 23 anos, que foi quando eu casei e mudei para o Capão Redondo. Aí vivi 9 anos no Capão Redondo, que é do outro lado da cidade, e aí voltei para cá, para o Sacomã. Então a Brasilândia é um bairro da periferia de São Paulo, né? Um bairro até hoje muito pobre, ainda muito violento. Mas os anos 90, eles foram muito difíceis para toda a periferia. Então, assim, tinha muita violência mesmo. Foi um período de muito desacerto entre gangues, muita violência do Estado, política de extermínio. Mas também tinha uma questão da movimentação política, dos movimentos de base ligados à igreja, ao hip hop muito forte. Então eu comecei a militar muito cedo, por conta desses processos que o bairro estava imerso, né? O bairro que eu cresci chama Jardim Damasceno, e é um bairro que é oriundo de ocupação. Então asfalto, escola, poço, tudo é resultado de luta da comunidade. Meu tio mais velho, ele foi um dos fundadores da Associação de Moradores do bairro. Então, com uns 10 anos mais ou menos, eu ia para as atividades da associação, que eles faziam para as crianças. Eles tinham um projeto chamado Arte na Rua. O que era? Pintar os muros do bairro. Então, eles compravam tinta e a gente saía pintando os muros, os postes, a rua, para denunciar e para coisa de criança mesmo. E desse processo eu fui participando de outros movimentos, por luta por moradia, defesa da criança e do adolescente. As primeiras conferências lúdicas da cidade de São Paulo, em 97, eu fui uma das organizadoras. Então eu comecei muito cedo a militância política. Também através do hip hop. Então, o racismo no Brasil sempre existiu, mas eu acho que naquela época eu ainda não tinha a clareza que eu tenho hoje. Porque a gente ouvia muito Racionais, né? Era um hino, assim, para nós, meus amigos de adolescência. E o Racionais sempre falou da questão do racismo, mas a gente não tinha a capacidade de compreender a complexidade do racismo. Como, por exemplo, eu tenho hoje aos 32 anos, passaram 22 anos, né? Até porque o acesso a esse tipo de informação, acesso a esse tipo de conhecimento que promove essa reflexão, não está na escola, né? Não está acessível. É preciso buscar além do que nos é oferecido. Então, a Racionais ajudou muito a ter essa identidade da violência, da miséria, da exploração e também da questão racial, mas não com a profundidade que eu tenho hoje. Com 12 anos eu estava em Brasília fazendo um ato contra o governo do Fernando Henrique Cardoso e a ALCA. Havia as milícias de extermínio na periferia naquele período, e a gente fazia as denúncias. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que eu participei dos 10 até os 17 anos, que é um movimento de nível nacional, como o nome diz, claro, mas qual era a grande pauta? A defesa da vida das crianças e dos adolescentes, que era justamente o enfrentamento a essa violência de extermínio contra a juventude negra naquele período. Então, Candelária foi em 92, que foi nesse período dos anos 90, foi um período muito difícil, eu acho, para os pobres no Brasil, que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. A gente começa a ter uma melhora a partir dos anos 2000, nas políticas, nos cuidados e tal. Extermínio na Baixada Santista, tiveram grandes extermínios naquele período. Diadema, aquele caso de denúncia que ficou famoso entre 96 e 98, foi nesse período dos anos 90, e a Brasilândia não era diferente disso, né? Havia muitos, eu lembro que assim, na minha adolescência, entre 1992 até os anos 2000, eu perdi 8 amigos mortos pela polícia. Todos jovens com idade entre 15 e 17 anos, 12 a 17 anos. Assim, o primeiro velório que eu soube o que era um velório foi de um colega, um amigo desse projeto que eu participava. O nome dele é Roberto. Na época ele tinha 11 anos e ele foi morto pela polícia com 7 tiros pelas costas. O que a gente vê nos dias de hoje, que a gente chama de genocídio da juventude negra, nada mais é do que continuidade desse processo, né? Das milícias, de extermínio dos meninos de rua, dos jovens pobres, das brigas de gangue, que era muito comum naquele período. Então, é uma continuidade, né? Eu sempre estudei em escola pública. Eu sempre estudei em escola pública do Estado, não da prefeitura. E tem uma diferença muito grande entre as duas coisas. E quando eu terminei o ensino médio, em 2002, eu comecei a me preparar para entrar na universidade, mas só pude entrar em 2005.
numa universidade privada. Eu entrei como bolsista, na minha época não tinha cotas e nem ProUni. Eu sou de uma geração anterior. E logo que eu terminei a faculdade de pedagogia, dali mais ou menos 3 anos, eu comecei o mestrado em educação na PUC. E eu fiz faculdade na São Camilo, fui bolsista da São Camilo durante toda a minha graduação e fiz o mestrado em educação na PUC. Mas já trabalhava como educadora social, trabalhei em abrigo, trabalhei com abordagem de rua, com adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. E aí eu acredito que essa experiência de ter vindo da periferia, de morar na periferia, de militar desde muito cedo e de lidar com esse público fez com que a minha trajetória profissional fosse cada vez mais criando esse desenho de trabalhar com educação e direitos humanos, trabalhar com a questão da denúncia, da resistência, da formação para uma educação libertadora, que nada mais é do que o DGEG, né? É um pouco desse trabalho. Sim, porque eu já trabalhava como educadora. E aí eu optei por fazer pedagogia para aprimorar os conhecimentos do campo da educação, através do mestrado, porque eu não tinha noção do que era racismo até ir para a PUC. A PUC é um espaço extremamente racista, ainda o é, até hoje. Então, as situações de racismo cotidianas que eu passei dentro da universidade, como aluna, me fizeram pensar que era necessário cada vez mais refletir sobre isso. E aí eu fui entendendo também meu lugar de mulher negra. E a importância da mulher negra ter espaço de fala, espaço de voz, espaço de produção de conhecimento. Porque muitas vezes os temas de pesquisa que a gente propunha para os orientadores do universo da mulher negra não tinham uma resposta, uma aceitação. Né? A fala mais comum é: isso não cabe na universidade, isso não é papel da universidade discutir. E aí surgiu o DGEG, que é um centro de pesquisa sobre a mulher negra, com pesquisas feitas por pesquisadoras negras para outras mulheres negras. Embora tenham homens brancos e mulheres brancas e homens negros que façam os cursos, mas essencialmente o nosso foco, o nosso público prioritário são mulheres negras. Não, porque é preciso que as pessoas tenham espaços de escuta e de fala para conseguir entender o que está. Porque o racismo é uma coisa tão estrutural, tão intrincada, que se a gente não para pensar sobre ele, a gente simplesmente acha que é frescura, que não existe, que é manha, quando na verdade ele está aí. É ele que determina que mulheres negras devem ser domésticas e não professoras universitárias. É ele que determina que quem morre é preto e quem mata é branco. Mas por quê? Acho que a grande questão do racismo é por quê? Por que é ele que determina? Quais são os critérios que ele utiliza? E aí a proposta do DGEG é justamente ser um espaço para que a gente possa, enquanto mulher negra, enquanto indivíduo nessa sociedade, pensar a nossa condição, os porquês dessa condição e o que a gente pode fazer em ações concretas para impactar a realidade para poder mudar ela. Mas não num processo de segregar, né? Mas num processo de valorizar essas experiências e possibilitar que essas experiências se tornem saídas reais para o problema do racismo e para a condição da mulher negra, porque a pior qualidade de vida, a pior condição de vida do Brasil é da mulher negra. Os piores índices sociais são representados pela figura da mulher negra. Ter um espaço onde as mulheres negras possam compartilhar essas dores, não no sentido de vitimização, mas no sentido de ser um espaço onde as dores se ressignificam em potências de construção, de mudança e de enfrentamento a essa realidade, é muito importante. O DGEG tem 3 anos. Até hoje, nos nossos cursos presenciais e online, a gente já atendeu mais ou menos 5.700 pessoas. O DGEG é um negócio social de alto impacto. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais do que ser uma empresa, ou mais do que ser um negócio de empreendedorismo, ele tem a preocupação de trazer um impacto social na comunidade onde ele atua. Então, ele é formado por pesquisadoras que produzem pesquisas de temas ligados às mulheres negras. Essas pesquisas se traduzem em cursos presenciais e online, onde as mulheres participam desses cursos e trocam entre si conhecimentos sobre os temas e multiplicam nos seus locais de trabalho, de estudo e de militância. Essencialmente é assim. Há os cursos presenciais, que são rodas de conversas, onde os temas são debatidos, ora a partir da experiência das participantes, ora a partir de textos teóricos. Há algumas autoras que são utilizadas, dentre elas a Angela Davis. Tudo começou com um curso sobre ela, foi o primeiro curso que a gente fez. E outras autoras brasileiras, como a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, a Djamila Ribeiro, a Sueli Carneiro. E a gente vai construindo esse diálogo sobre ser mulher negra no Brasil e o enfrentamento ao racismo,
à exploração econômica, ao genocídio da comunidade negra, à exclusão social. Então, são esses processos que o DIGEJ vem fomentando nesses 3 anos. Os cursos presenciais acontecem aqui em São Paulo. Os cursos online, que hoje são o nosso carro-chefe, né? O nosso maior trabalho são os cursos online. Eles acontecem numa plataforma virtual aberta, chamada Moodle, que é gratuita e acessível. E ela foi pensada para ser utilizada por pessoas que têm pouco acesso à internet, porque as mulheres negras ainda têm pouco acesso à internet. E ele é muito bacana porque ele roda inclusive no celular. Então não precisa ter um notebook para poder acessar a plataforma e fazer o curso. Um celular com internet 3G é o suficiente para que você possa fazer o curso. E ele pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, entanto que a gente tem alunas de países da América Latina e da Angola e pessoas do Brasil inteiro que fazem o curso. E o conteúdo é organizado de uma forma que a pessoa possa acessar na sua rotina, na sua disponibilidade de tempo, porque as mulheres negras têm uma demanda maior de trabalho, os filhos, o trabalho mesmo, os estudos, e a pessoa possa baixar os textos para ler em outros momentos e depois acessar para participar dos fóruns de discussão temático que cada curso tem seu fórum. Então, por exemplo, são 17 cursos, 17 temas. Cada curso tem essa estrutura, dura mais ou menos 90 horas, é o que a pessoa precisa de tempo para fazer todo o curso, ler todos os textos, assistir aos vídeos, participar dos debates. E o material fica todo disponível online, a pessoa acessa dentro da rotina dela. E ela tem 2 meses. Então, toda a estrutura do curso, a didática dele é pensado para que seja de fato acessível a mulheres negras, desde a elaboração do preço, a tipificação do preço, até a dinâmica de funcionamento e a possibilidade de acesso. Porque imagina, uma mulher negra que mora no interior do Acre, que não tem computador, se ela tiver um celular com internet 3G é o suficiente para ela acessar e fazer o curso. A importância do projeto é que a gente pode conversar, contar as nossas experiências, receber experiências de outras mulheres, trocar, se entender um pouco mais como mulher negra. A gente está tanto no Facebook, facebook.com/DIGEJES, e lá na página do DIGEJ no Facebook, todas as informações, os cursos que são lançados, o endereço da loja virtual e do blog estão disponibilizados lá. Mas tem um blog, que é digeje.blogspot.com, que todas as informações sobre o DIGEJ estão nesse blog. Então, a pessoa, por exemplo, o nosso próximo curso é sobre racismo. O que é racismo? Então, a pessoa acessa o blog, ela vai ver logo o primeiro curso de cada, ela preenche o formulário de inscrição, realiza o pagamento da inscrição. Os cursos têm um preço fixo de R$ 78,00, que é o preço que a gente consegue identificar que dentro do orçamento de uma mulher negra que tem um salário de R$ 1.500 é o que ela pode dispor para uma formação como essa. O curso ele tem um custo fixo de R$ 78,00, qualquer curso, o custo do curso online. Por quê? Ele foi pensado considerando a condição de compra de uma mulher negra, chefe de família que ganha até R$ 1.500. É o que elas podem investir nesse tipo de formação. E aí ela se inscreve, depois que ela se inscreveu e realizou o pagamento, ela tem 60 dias para cursar as 90 horas do curso, dentro da rotina dela. Então, se ela tiver, eu posso cursar 10 dias de 9 horas, que são as minhas folgas. Um exemplo, é muito comum isso, inclusive. Daí ela entra, passa o dia estudando e tem o acompanhamento de uma tutora, que vai tirar dúvida, vai orientar, vai acompanhar o processo na plataforma. Mas eu acho que é legal mesmo dizer, de novo, todo o processo de organização do curso é pensado nessa mulher negra, na mulher negra trabalhadora, na mulher negra periférica, para que ela tenha condições de fazer o curso. Seja acessível para ela, não só financeiramente, como também dentro da rotina. A nossa ideia é munir as mulheres negras de informação para que elas possam... Porque informação, conhecimento é poder. Aquilo que você sabe te dá poder para se relacionar no mundo. Então a ideia é possibilitar que ela possa pensar sobre a condição dela e com isso ir instrumentalizando, apoiando e orientando outras mulheres negras. E também outros homens negros, né? Nesse processo de busca de conhecimento mesmo. Muito importante para que a gente também busque a construção da nossa identidade afrodescendente, possa se afirmar e ocupar espaços a partir dela. Ela pode tanto assistir qualquer hora, isso é importantíssimo. Durante 60 dias, ela tem esse período
para acessar a plataforma, baixar os textos, baixar os vídeos, ver no ônibus, ver em casa, ver antes de dormir, ver com o marido, ver com o filho, ver com a filha, ver com a namorada. E depois, quando ela está no próximo momento dela disponível, ela acessa na plataforma para interagir no fórum. O fórum são espaços de discussões desses materiais que ela leu ou que ela assistiu. Então, toda a didática do curso é pensada para garantir essa participação, considerando as demandas da mulher negra. A disponibilidade de tempo, a rotina puxada por conta da maternidade ou dos estudos. Muitas acumulam filho, marido, estudo e trabalho, então ela precisa ter essa disponibilidade, não de acessar a aula é hoje 7 horas, não, a aula é no momento que ela quiser, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, e o material está todo disponível. Ela pode baixar, pode multiplicar, uma mulher negra pode pagar e 10 mulheres negras podem fazer o curso. A partir daquilo, elas baixam, se reúnem em coletivo. Isso acontece muito no interior do Nordeste e do Norte. Então, uma ou duas pagam para acessar o material e fazem com as outras nos seus espaços de militância, de trabalho, e depois põe a devolutiva no fórum de que todo mundo conseguiu construir. São os arranjos que a gente vai construindo. Normalmente a gente trabalha com porque como o Moodle é uma plataforma aberta e gratuita, eu trabalho com o processo de design educacional, ele é feito só com material aberto e gratuito. Então, em via de regra, eu trabalho com o YouTube ou com... Não sei se é o nome da outra plataforma, que é uma outra plataforma também aberta. Por exemplo, a gente fez um curso sobre intelectuais negras e uma delas era a Djamila Ribeiro. Então, muitas mulheres nunca tinham ouvido a Djamila Ribeiro falar. Então, qual foi o recurso que eu utilizei? Eu utilizei uma palestra que a Djamila havia feito na PUC esse ano, que foi toda filmada de 2h30, e disponibilizei para elas na plataforma, para que elas pudessem ter acesso a essa informação. Os vídeos que eu faço comentando textos ou comentando dúvidas que são de muitas pessoas, também é assim, eu faço o vídeo, coloco o vídeo lá e elas assistem, depois comentam e a gente vai discutindo nos fóruns. É o formato mais aberto possível. O foco não é garantir, não é avaliar a aprendizagem delas, não é exigir, é muito mais garantir que elas tenham acesso ao conhecimento, que muitas vezes elas não têm, por tempo, por disponibilidade, e que elas possam, entre elas, criar redes de debate e de discussão sobre temas pertinentes ao universo delas, ou no meu caso, como mulher negra, ao nosso universo. Violência, racismo, a questão da autoestima, da solidão da mulher negra, a maternidade, a saúde reprodutiva, a sexualização do corpo da mulher negra, a homossexualidade da mulher negra, são esses temas que são debatidos nos cursos. Eu tinha 28 anos quando eu descobri que eu era negra. E ser negra implica uma série de coisas muito boas, de tradição, de memória, de resistência, mas também implicam coisas muito ruins, porque é um não lugar. E o processo de formação da mulher negra, não enquanto indivíduo, mas enquanto grupo social, é um processo pautado por muita dor, porque é um processo de muita invisibilidade. Então, numa sociedade onde tudo é imagem, não ser nada, é um processo muito dolorido. Os cursos presenciais aconteciam na minha casa até um tempo atrás, são rodas de conversas com temas centrais. Por exemplo, o tema de hoje é feminismo negro. E aí, qual é o grande eixo? Vamos pensar o que é ser mulher negra. Então, a proposta é uma metodologia que eu falo que é a metodologia de trabalho do terreiro, onde todo mundo, a experiência de todo mundo ali é importante para construir o saber, porque eu sou de terreiro. Então, a experiência que elas trazem ao longo da vida delas, que são mulheres de 15 a 65 anos, vai ser o processo de condução dessa troca de experiência. A gente sempre começa com uma pergunta: o que você veio buscar aqui hoje? E elas vão contando experiências, trajetórias, a gente vai colocando textos teóricos, autores que ajudam a pensar melhor essa condição da mulher negra, e no final a gente sempre encerra: o que você está levando daqui hoje? E aí elas sempre trazem que elas estão levando a experiência da outra. Né? Eu vi que eu não sou sozinha, eu vi que se eu me juntar com outra, eu tenho força, junto nós somos fortes, a ancestralidade é uma coisa importante. São sempre essas falas que costumam vir dos encontros. É importante dizer que o DIGEG, ele é um trabalho pioneiro, ele é o primeiro centro de pesquisa que não só produz pesquisa sobre mulheres negras, mas oferece formações dessa temática. O modelo de gestão de negócio desenhado pelo DIGEG, que foi desenhado por mim ao longo desses 3 anos, também visa priorizar esse público.
tudo é pensado para que seja acessível à mulher negra, porque a gente tem um problema que o conhecimento está posto, mas ele não é acessível. O DGED tem como meta, o nosso lema é conhecimento que emancipa, conhecimento que liberta, porque é que seja acessível não só na linguagem, mas também na permanência, no preço, na forma de trabalho, na metodologia, para que essa mulher negra tenha condições de acessar a produção de conhecimento de qualidade, produção de conhecimento que visa de fato mudar a realidade. Então, hoje a gente tem 1.035 mulheres, né, pessoas participando na plataforma dos cursos que acontecem. Pelo menos umas 900 devem ser mulheres negras entre 15 e 65 anos do Brasil inteiro. Há mulheres negras de fora do Brasil, de países da América Latina e da Angola. Os cursos presenciais, nesses 3 anos, a gente teve aí uma rotatividade de pelo menos umas 1.000 pessoas que passaram pelas rodas de conversa, não só em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil, na Bahia, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Minas, enfim. Então, é um trabalho que ele é pioneiro nesse sentido, de levar a produção de conhecimento feito por mulher negra para mulher negra, e ele também foi pensado nesse público, para atingir e atender a essa demanda, e que busca ter esse resultado, de trazer essa mulher não para se emancipar, para se perceber enquanto sujeito histórico, enquanto sujeito consciente e produtor de conhecimento. Porque a experiência também produz conhecimento, não é só a academia. E isso para nós é o mais importante. Possibilita essa formação, né, e essa construção da nossa consciência e da nossa formação identitária, né? Então, esse é o coletivo, ele é um espaço onde as mulheres negras podem ter voz e dar voz às suas experiências, às suas questões, às suas trajetórias, aos conhecimentos que vão sendo produzidos ao longo de sua vida. Porque quando você se reconhece no outro, você se descobre forte. E é essa força que potencializa para o caminho, para o progresso, para o crescimento.